Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, glória a Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos, a versão que eu estou com ela aqui, a NVT, nós vamos ler dois versículos, né? Na verdade são 4 versículos, mas em dois livros diferentes, 1 Reis, capítulo 17, e Tiago, capítulo 5, na versão NVI, nós vamos ler Tiago 5, versículo 15. Então, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, está ali, nós vamos ler. Quem não achou ainda, dá uma olhadinha ali. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordenei. Agora, Tiago 5, na versão NVI, Tiago 5, agora a versão NVI, no versículo 15, Tiago 5, versão NVI, e o verso 15. Isso, diz assim: e a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, verso 18, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Pai amado, Deus, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti graça e misericórdia, que o Senhor venha colocar palavras em minha boca. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. A igreja diga: amém. Podeis assentar, queridos. Amados, eu queria falar um pouco com os irmãos sobre oração. Queria que os irmãos compreendessem a importância hoje, nesta noite, de oração. Queria que os irmãos olhassem, né? A gente vai falar de alguns versículos, alguns exemplos de oração na Bíblia. Queria que os irmãos atentassem, saíssem daqui hoje, em nome do Senhor Jesus, com desejo de orar, muito. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Então, nós precisamos, a igreja do Senhor precisa orar muito. Aqueles que não oram, vão se mover pela carne. Aqueles que não orarem, ou orarem pouco, vão acabar não suportando. Veja bem o que está acontecendo lá, aquela guerra em Israel, guerra na Rússia, e as coisas vão se achegando. Vê como as leis estão sendo criadas, lei a favor do aborto, lei diversas para prejudicar, leis contra o povo de Deus. Então, queridos, são momentos difíceis, são momentos que a Bíblia já profetizou, que esses momentos chegariam, que o amor se esfriaria e tantas outras coisas. Então, querido, é momento de nós orarmos muito, não é pouco, não muito. Vamos dar um exemplo, queridos, né? Veja bem, queridos, quando o povo de Israel estava vivendo mais de 300 anos, queridos, o povo de Israel estava vivendo em escravidão, ou seja, sendo humilhados, sendo escravos lá no Egito. E só quando eles oraram e clamaram, o Senhor providenciou tirá-los de lá. Olha só, Êxodo 3, versículo 7. O Senhor disse, olha só: ouvi o gemido do meu povo, por isso desci para livrá-lo. Olha só, queridos, queria que você compreendesse. O fato de haver promessas de Deus para nós, mas Deus requer que nós venhamos orar para que as promessas venham se cumprir nas nossas vidas. Existe promessa para as nações, promessas para a igreja, então diversas as promessas, mas Deus quer que a gente ore, interceda. Hoje nós oramos aqui por Israel. Israel é uma terra que tem promessa, mas Deus quer que nós oremos por Israel. Então, quando é que Deus veio ouvir? Deus tinha feito uma promessa para Israel, mas Deus entrou com providência quando o povo começou a clamar. A Bíblia não diz por quantos anos eles oraram, gemeram, chorando, né? Em oração. A Bíblia não diz, mas Deus desceu
porque ouviu e atentou para a oração e o gemido do povo dele. Queridos, os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Aconteceu o Pentecostes, o que estava... Por que aconteceu o Pentecostes? Havia uma promessa, mas para que acontecesse, o que eles estavam fazendo? Orando. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, em unidade, e ainda estavam orando. O que mais? Jesus, antes de começar o ministério, o que ele fez? Ele jejuou e orou por 40 dias lá no deserto. Então, mais uma vez, nós vamos ver, olha a importância da oração, queridos. Jesus, quando foi preso, né, estava lá no Getsêmani fazendo o quê? Ele ia passar por uma grande aflição. O que ele estava fazendo? Orando. E quando Jesus estava lá na cruz, para completar o propósito dele, o que ele fez lá? Orou mais uma vez. Então, queridos, a oração, ela é necessária em todo momento na Bíblia, em todos os grandes momentos da Bíblia, ela ou foi antes, ou foi durante, ou foi depois, ou foi mais de uma vez. Então é necessário que você e eu também aprendemos com a palavra de Deus. Olha o que acontece, querido. Quando nós oramos pouco, querido, nós temos pouca intimidade com Deus. Nós nos movemos, é Jesus que disse, eu já vou mostrar um versículo. Quando a gente ora pouco, queridos, a gente cai em tentações. É a Bíblia que diz, querido, não sou eu. Então nós temos que orar muito. Precisamos, querido. E quando você vai tendo mais intimidade com Deus, vai orando mais e mais, você vai aumentando, a Bíblia diz que a gente se embriaga, né? Embriaga com o Espírito, ou seja, o que é embriagar? Você fica meio que viciado em orar. Você não passa, hoje eu já não consigo ficar um dia sem orar, nem muitas horas sem orar. Oro várias vezes no dia. Por quê? Você fica embriagado com a presença do Espírito Santo. É um vício, vamos dizer assim, só que um vício positivo, não um vício negativo. Você fica na dependência de Deus, você aprende a viver na dependência de Deus, e não nos meus ou nos seus pensamentos, o que você acha, o que eu acho, o que eu penso e tal. E a gente não fica assustado com as coisas que estão acontecendo, porque Jesus, olha só, antes de ir para o Getsêmani, ele chorou ali, ele gemeu, ele estava gemendo ali, né, porque iria enfrentar uma grande dificuldade. O que ele fez? Orou. Então, isso que Deus está requerendo de mim e de você, para que eu e você venhamos nos fortalecer, aprender com a palavra de Deus. E outra coisa importante, meus amados, em relação à a oração tem muito a ver com o nível de fé que nós temos. Jesus, quando ele andou entre os discípulos, ele disse que tinha pessoas que não tinham fé, homens sem fé, homens de pouca fé, ou seja, olha, o nível de fé vai aumentando. Homens de fé e homens de tanta fé, ou seja, de grande fé. Então, queridos, e a oração tem a ver também. E Tiago nos ensina que se você está pedindo algo a Deus, mas se você duvida, você não recebe. Então, a oração também tem a ver com o nível de fé que nós temos. Então, é necessário que nós, inclusive na nossa oração, que nós peçamos a Deus, como os discípulos fizeram, né, que Deus venha nos acrescentar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Então, a oração tem a ver com o nível de fé. Olha só, nós falamos de Jesus no Getsêmani, olha Mateus 26, na versão ACF, verso 38. Mateus 26, na versão ACF, verso 38, olha só, meus amados. Então, Jesus estava no Getsêmani, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Olha só, um momento de grande aflição de Jesus, que ele estava fazendo orando. Ficai aqui e velai comigo. Jesus falando para os discípulos. Verso 39, e indo um pouco mais adiante, ou seja, Jesus se distanciou dos discípulos, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha só. Então, Jesus nos dá o exemplo, queridos. Quando você está em aflição, em angústia, grandes problemas, o que nós temos que fazer? Imitar Jesus, queridos. Olha só, ele se prostrou, né, sobre o rosto, ou seja, deve ter colocado o rosto entre as pernas, provavelmente, orando. Então, nós precisamos nos prostrar,
que é um sentido de humilhação, de reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer que nós somos dependentes dele, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, queridos, o Getsêmani é um lugar que nós, cristãos, precisamos passar, principalmente pastores e principalmente também liderança. Aqueles que querem ser líder precisam ir até o Getsêmani. As pessoas querem ir para a cruz e nós precisamos ir no pé da cruz. Mas nós precisamos ir no Getsêmani antes da cruz, porque veja bem, o Getsêmani é antes da cruz. E as pessoas querem pular o Getsêmani, muitas vezes a gente quer pular o Getsêmani e ir direto para a cruz. Pastor, não estou entendendo, explica melhor. Vou explicar. Foi lá no Getsêmani que Jesus disse, olha, nós lemos aqui: contudo, meu Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, antes de você se derramar aos pés da cruz, você e você precisamos deixar de querer fazer a minha vontade, a sua vontade, para nós fazermos o quê? A vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo, querido? Aí depois que você abriu mão da sua vontade, Jesus disse aqui, olha, se puder, só afasta de mim esse caso. Jesus não queria sofrer, eu não quero sofrer. Vocês querem sofrer? Vocês querem sofrer? Ninguém quer sofrer, né? Mas ele se submeteu à vontade de Deus. Irmão, e oração tem a ver com vontade de Deus. Obra de Deus tem a ver com a vontade de Deus e o propósito de Deus, querido. Não é com a minha vontade, não é com o meu propósito. Oração, irmãos, o que é orar? Na verdade, você e eu pedimos a Deus aquilo que Ele já nos deu, ou que Ele nos prometeu. E ainda você não tomou posse ainda. Então, se você ora, Deus tem uma promessa para você. Vamos dar um exemplo simples. Deus tem uma promessa para você para ser um missionário, para ser enviado para a África. Digamos que isso é uma promessa para alguém aqui, por exemplo. Essa é a promessa de Deus para você. Então, o que você tem que orar? Para que Deus prepare você, amadureça você, te dá as condições financeiras e todas as condições para você ser um missionário. Você vai orar nesse propósito, nesse sentido. Agora, Deus tem um propósito, dando só um exemplo, viu, querido? Deus tem um propósito para você ser um missionário. Aí você começa a orar: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Deus, eu quero ser pastor, eu quero pastor dessa igreja ou de outra igreja. Irmão, você está orando contrário à vontade de Deus, contrário ao propósito de Deus. Então, como é que Deus vai atender essa oração sua? E se atender, vai ser um desastre para você e para as pessoas que você vai pastorear. Estou dando só um exemplo, mas isso serve em outros negócios também, em outras situações. Por exemplo, alguém tem um chamado para ser um empresário, dando um exemplo. Deus chamou ele para ser um empresário, para ganhar dinheiro, para investir na obra de Deus, dando só um exemplo, viu, querido? Também, né, são só exemplos aleatórios, por favor, são só exemplos aleatórios. Aí essa pessoa também resolve: não, eu quero ser um missionário. Mas Deus não chamou ele para ser missionário, quem está entendendo? E ele está, ou então vice-versa, Deus chamou para ser missionário e ele quer ser empresário. Não estou dizendo que não possa até fazer as duas coisas, estou só tentando mostrar aos irmãos que a oração tem a ver com o que Deus prometeu, com o que está escrito na palavra, e a fé nossa deve ser usada assim. Porque, sabe que muitas pessoas se frustram nas suas orações, porque pede a Deus aquilo que Deus não prometeu, e João, lá no livro de 1 João, diz que Deus vai nos conceder segundo a sua vontade, ou seja, segundo o seu propósito. Tudo que pedir ao Senhor segundo a sua vontade, Ele atende, mas se for segundo a sua vontade, a vontade de Deus, não a sua, não a minha. Ô Deus, me dá um carro importado. E Deus às vezes não tem esse para mim. Eu estou orando contrário à vontade de Deus. Isso é confrontar a Deus, querido. Você está confrontando a Deus. A fé, aí as pessoas se frustram porque põem a fé na palavra errada, no propósito errado, ou fora do propósito de Deus, ou naquilo que Deus não prometeu, ou naquilo que Deus não tem. Aí as pessoas se frustram: eu estou frustrado, eu orei, eu jejuei, eu não sei o quê, e Deus não atendeu, porque às vezes está fora do propósito de Deus, está fora da vontade de Deus. Então a oração vem do céu, o Espírito Santo, Ele nos conduz em oração. Por que Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E já Paulo falou, né, que quem ora em espírito, ou seja, quem ora em língua, ora bem.
Então, meus amados, Deus está procurando aqueles que orem pelo Espírito Santo de Deus. É esse, porque, olha, irmão, nós somos, eu quero que você entenda, nós somos corpo, está aqui o corpo, né? Bonitão aqui, um corpo. Nós somos alma, a alma tem a ver com o pensamento nosso. A alma são nossos sentimentos e nossos pensamentos. E nós temos dentro de nós o nosso espírito. Então nós somos três, como Deus é três, nós somos três: corpo, a alma e o espírito está dentro de nós. O Espírito Santo, querido, ele fala com o seu espírito. Quando eu e você, nós não tínhamos a Jesus, o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito estava morto dentro de nós. Ou seja, o meu espírito estava morto. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o que acontece? O Espírito Santo traz vida para o seu espírito, para o meu espírito. E agora o meu espírito tem vida. Então, quando Deus vai falar conosco, né, na maioria das vezes, né, irmão? Entenda. Sabe quando você fala assim, eu ouvi meu coração, eu senti no meu coração. Sentir no meu coração, quando o coração não é a mente sua enganosa, mentirosa, que a nossa mente é enganosa e mentirosa, é o seu espírito que está falando. Ou seja, o Espírito Santo está comunicando com o seu espírito. É como se você e eu tivéssemos dois cérebros, um cérebro na cabeça, vamos dizer assim, onde o inimigo das nossas almas e a nossa carne, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, é isso, a mente é enganosa, quando a mente é nossa humana, quando é o diabo que fala na nossa mente, mas nós temos como se tivesse um outro cérebro, vamos dizer que esse cérebro está aqui, perto do coração, é o nosso espírito que está dentro de nós. Eu não sei onde fica no nosso corpo, eu só estou dando um exemplo para os irmãos entenderem, e nós podemos, vai chegar um momento, se você começar a orar em espírito, principalmente orar em língua muitas vezes, que você vai começar a pensar muito mais pelo seu espírito do que pela mente. Quem anda pela carne tem a mente carnal, só pensa na carne, só pensa nele, e quem ora pelo espírito ou anda pelo espírito é uma pessoa diferente. Então, é necessário, queridos, que nós venhamos aprender a orar em espírito. E aqui nós vimos Jesus orando e abandonando. Então, se você vai até o Getsemane, eu preciso ir deixar a nossa vontade lá para fazer a vontade de Deus. Mas veja bem o que Jesus vai dizer no verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse Pedro, então, nem uma hora pudesse velar comigo, mas eu quero que você preste atenção no 41. Põe o 41 aqui, fazendo um favor. Isso que eu quero que você, olha só, olha o que Jesus disse. O que está escrito ali? As duas primeiras palavrinhas? E orai. Mais uma vez? Agora, qual que é o motivo? Para quê? Então, olha só. Vigiai e orai. É isso que nós estamos falando. Nós precisamos vigiar e orar. Olha só, antes de orar, a Bíblia está falando que nós temos que ter vigilância. É antes de orar. Tem gente, querido, olha só, para que não entreis, ou seja, não entreis em tentação. Tem gente que ora muito, mas não vigia. Tem gente que é muito vigilante, mas não ora. Então, qual que é a tendência? Cair em tentação. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo, queridos. É ou não é? Na verdade, o Espírito está pronto. É o que nós estamos falando. O Espírito nosso, porque ele tem a comunicação do Espírito Santo, né, está pronto. Mas a carne é? Então, se nós não oramos pouco e nós não vigiamos, nós vamos andar pela carne, porque a nossa carne é fraca. Quem está entendendo? No 42, e indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade, né? Foi o que nós falamos, faça a tua vontade, não a minha vontade. E voltando, achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E no 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Olha quantas vezes Jesus orou aqui à noite. Quanto tempo Jesus passou orando, é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos orar muito tempo. Para quê? Para não entrar em tentações. Porque o nosso espírito, ele permanece, mas a nossa carne é fraca. Eu quero voltar, queridos, agora na oração que Elias fez. Alguns tipos de orações na Bíblia. Não dá para a gente falar muito, mas eu quero falar nesse tipo de oração. Nós dissemos que a oração
ela é fundamental para o cristão. Nós falamos que a oração tem a ver com nossa fé, se é pouca fé, nenhuma fé, né? Tiago fala, se você tiver dúvida, não repete, mas não vai receber. Então, Elias, 1 Reis, verso 17, foi a primeira leitura que nós fizemos. Verso 1, Elias era de Tisbe, em Gileade, e disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Olha a oração que Elias fez. Irmãos, há diversos tipos de oração, e há diversos tipos de oradores. Eu me lembro, a Cláudia foi batizada no Espírito Santo primeiro que eu. E a Cláudia, queridos, né? Ela fala em línguas assim, ó. Ninguém escuta que ela fala em língua assim, né? Que ela fala baixinho. Então, há diversos tipos de oradores. E eu vi a Cláudia orando em línguas, primeiro que ela foi batizada no Espírito Santo primeiro que eu. Depois, querido, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi aquele trupé danado. Eu falando alto na igreja, parece que só tinha eu na igreja. Irmãos, há diversos tipos de oradores. Tem a ver com a personalidade da pessoa. Tem a ver com o chamado da pessoa. Tem a ver com o nível de fé da pessoa. Ela fala em mistério. Por favor, traz um copo d'água para mim, fazendo um favor. Ela fala em mistério baixinho, até hoje. É o jeito, a personalidade dela. Aí, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Aí a Cláudia estava lá, nós estávamos na primeira igreja onde a gente se converteu, e a Cláudia, um dia saiu de casa assim, e que ela você sabe que minha esposa é essa mulher linda, ela é tímidazinha, né, o jeitinho dela. Ela falou assim, como Jesus vai me usar? Ela não entendia, né? Com minha timidez, com meu jeitinho. Obrigado, filho, Deus abençoe. Como Jesus vai me usar? Ela saiu de casa falando isso, querido. Só que Jesus escutou, viu, meus amados? Jesus escutou. Ela saiu de casa e nós chegamos na igreja, a igreja estava lotada, a igreja grande, aquelas igrejas grandes, e eu era tesoureiro da igreja, estava lá em cima, sentado na galeria, não é? E a igreja todinha calada. A igreja estava, eu não sei que naquele momento o que estava acontecendo, se estava louvando, eu não sei, mas a igreja estava em silêncio. E de repente eu escutei lá no meio da igreja, em toda altura, no meio de todo mundo, quando eu olhei, era a Cláudia. O Espírito Santo pegou a Cláudia lá, queridos, encheu a Cláudia, e ela falou em mistério alto, no meio, e o pastor, né, eu lá atrás, o pastor olhou para mim e riu. Ou seja, irmão, esse é o nosso Deus. Então, eu quero que você entenda isso. A oração tem a ver com essas coisas. E aqui, Elias tinha um chamado. E o chamado de Elias, querido, é um chamado forte. O chamado de Elias é um chamado de confrontar reino. O chamado de Elias era um profeta, né, de autoridade. Olha como Elias orou. Ó, pronto, não vai chover mais e pronto, acabou, queridos. Olha a autoridade de Elias. E aqui, quando nós lemos em Tiago 5, no verso 16, diz que essa oração que Elias fez, olha o que diz aqui, ó, verso 17, Tiago 5, verso 17. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente. Esse tipo de oração que Elias fez, de declaração, porque o Elias fez aqui, não pediu, papai, não manda chuva, não, entendeu? Não que isso seja errado, mas aqui, uma oração fervorosa, ele diz, olha só, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Ele fez uma declaração. Então, a oração diz que você pede a Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Somente quando você tem pouca fé, menino na fé, imaturo na fé, você só pede a Deus. Você acha que se você declarar, você pode ofender a Deus, ensinaram para você errado, sinto muito. Tem oração para todos os tipos. Quando você está em grande aflição, você vai, clama, chora. Sempre em humilhação a Deus, todo tipo de oração. Mas quando Deus já te prometeu, e Deus já te mandou, Deus já falou com você, você, né, tem oração que é oração de declaração, queridos.
Você está declarando o quê? Declarando o que você quer? Não, por isso que nós explicamos. Você está declarando o que você acha? Também não, eu também não. Nós temos que declarar aquilo que está de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Você está entendendo? Que senão você vai ter uma frustração maior ainda. Você pedir algo que Deus não prometeu, que não está de acordo com a vontade do Senhor, você vai quebrar a cara. É expectativa, como é que você fala, Henrique? Expectativa frustrada? Não, você usa outro termo. Quando você faz uma oração, você vai ter a sua expectativa frustrada. Pastor, estou orando tantos anos para um negócio não aconteça. Não quer dizer que você está orando por alguma coisa, porque também há um tempo para todas as coisas, mas pode ser algo que Deus não prometeu para você. Aí você fica frustrado. Não é isso? Então, oração fervorosa, eu vou te mostrar outra oração. Então, aqui de Elias, nós vimos que é uma oração, está declarado que ele é uma oração fervorosa. Vamos ver outro tipo de oração fervorosa. Olha só. Aqui é de humilhação. Olha só. Uma oração de autoridade. Eu vou procurar primeiro aqui, vou te falar, passar no Novo Testamento, antes de voltar no Antigo Testamento. Olha só o que diz João 14, verso 13. Presta atenção, querido, não é porque tinha aquele profeta, não. Você vai ver que também no Novo Testamento, Jesus nos ensinou. Escuta só, João 14, verso 13. Eu vou ler na versão King James, João 14, verso 13. Assim, seja o que for que vós pedirdes, agora a palavra aí é pedirdes, em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha a oração que Jesus fez, falando, ensinando. Mas se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Aqui está pedir, a tradução diz pedir. Mas se você vai lá no original, a palavra grega no original de pedir é aiteo, né? Eu não sei direito como é que pronuncia. E diz assim, que significa requerer, queridos. Aiteo é requerer. Ou seja, substituindo aí a palavra, ficaria assim, Jesus diz, e assim seja o que for, que vós requereis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós requereis algo em meu nome, eu farei. Então, queridos, veja bem, até no Novo Testamento nós temos o direito de requerer o quê? Aquilo que Deus prometeu. Quando? No tempo que Ele prometeu. Então você vai requerendo, até chegar o tempo determinado. Vamos voltar aqui em outra oração, também forte. Jeremias 29, versão King James, verso 12. Você vai ver que a palavra requerer, ela aparece diversas vezes no original, queridos. Olha só. Jeremias 29, verso 12. Então, versão King James. Então me invocareis, olha só, então a palavra invocareis, e chegareis a mim para orar. Invocar e chegar a Deus para orar. E eu vos darei a atenção. Olha só, se você, então ele está dizendo, se você vai me invocar, chega até a mim para orar, e eu vos darei atenção. Só que a palavra aqui, invocareis, no hebraico, porque no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? No original hebraico, também significa, olha só, significa clamar em alta voz. Vamos chegar lá. Clamar em alta voz. Então, o que está dizendo aqui? Então, vamos dizer assim, se me clamar em alta voz, essa seria a tradução, você me clamar em alta voz, entenderam? Chegareis a mim para orar, e eu vos darei atenção. Ou seja, clamar em alta voz, né, queridos? É isso que o pastor fala, fala em alta voz. Verso 13, vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha só, qual que é a palavra aí? Buscareis. Quando você buscar, está dizendo, você vai encontrar quando me buscar de todo o coração. Só que essa palavra no hebraico é bakash, que também significa requerer e até exigir, querido. Então a palavra não é só pedir, não é só buscar. Então olha só, seria assim, vós me requerereis e me encontrareis quando buscar de todo o coração. Então a oração não é só petição. Sim, temos que fazer petição, não é proibido, não é pecado, não está errado, né?
Mas também nós temos o direito de requerer, é o que está dizendo aqui. Então, primeiro você clama em alta voz, aí, né, ele vai te dar atenção. Ele disse, ó, você me clamar em alta voz, né, chegarem a mim, e eu vou te dar atenção. Agora, depois está falando, se você me requerer, vai me encontrar. Quando me buscar, como é que nós vamos encontrar Deus quando nós requeremos de todo o coração, como está dizendo aqui. Olha só, o verso 14 agora. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Irmãos, então, clamar, requerer, nós vamos encontrar, nós vamos ter a atenção de Deus, e Ele vai nos ouvir. Então, e nós vamos o encontrar, querido. Então, há diversos tipos de oração, você precisa, e eu precisamos entender isso. No princípio eu tinha dificuldade, porque eu fui ensinado que a gente só podia pedir a Deus. E aqui, né, está dizendo, quando nós fizermos isso de coração, não é com arrogância não, viu? Usar uma voz alta, querido, usar uma voz forte, clamar a Deus, invocar, requerer a Deus, não é usar de arrogância não, viu, querido? É Deus que mandou. Como é que Deus ia mandar a gente ser arrogante com Ele? Ah, pastor, mas minha personalidade é igual da pastora Cláudia, eu quero falar baixinho, requerer baixinho. Amém, queridos. Mas você não pode criticar quem, ou discordar, ou achar que está errado, está fora da palavra, quem requer, quem fala com autoridade, né? Porque está dentro da palavra. Olha só, irmãos, há outro tipo de oração, queridos, nós já vamos ter outro tipo de oração, olha só. Lucas 4, 35. Então você pode pedir, você pode requerer, mas a oração que você vai ordenar. Como assim, pastor? Vou ordenar para Deus? Não. A oração que você pode ordenar. Lucas 4, versão King James, verso 35. Mas Jesus repreendeu o quê? Qual que é a palavra ali? Jesus o repreendeu? Então, a oração que você pode ordenar. Ordenar a quem? Fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele. Então, ao demônio, você não vai pedir, irmãos. Você ordena, não em seu nome, não em nome do pastor, que ele vai quebrar nós, né? Mas em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que nos colocar e aprender a orar, crescer, amadurecer em oração e saber o momento de orar, o momento de pedir, o momento de requerer e o momento de ordenar. E o momento de clamar com choro. São várias orações que estão disponíveis na Bíblia, que nós precisamos aprender, para a gente não ficar a vida inteira pedindo algo que Deus não prometeu para nós, e ficar só pedindo algo que Deus já nos deu. Ontem eu dei um exemplo, lá em São Geraldo, queridos, né? Veja bem, digamos que esse telefone aqui foi a Júlia que me deu. Se quiser me presentear, não tem problema, viu, Júlia? Digamos que foi a Júlia que me deu o telefone. Ela já me deu o telefone está comigo, todo mundo está vendo aqui, ó. A Júlia me deu o telefone já está comigo. Aí eu chego perto da Júlia, ô Júlia, estou pedindo, você pode me dar um telefone? Eu vou falar assim, olha pastor, como assim? Já te dei o telefone. Aí, isso hoje. Amanhã, eu chego perto da Júlia de novo, ô Júlia, você pode me dar o telefone? Ela falou assim, esse pastor está doido. Eu já dei para ele o telefone. Quem está compreendendo? Aí depois da manhã, eu chego de novo, ô Júlia, você podia me dar o telefone? Me dar um telefone? A Júlia disse, olha pastor, eu vou ter que mandar internar o senhor, porque o senhor não está bem na cabeça. Por quê? Eu já lhe dei o telefone e o senhor continua pedindo, já é seu. O telefone já é meu. Com Deus é a mesma coisa, querido. Aquilo que Deus já lhe deu, querido. Aí você continua pedindo. Então, há coisas que você vai requerer. Senhor, o Senhor já me deu, isso é meu, uma promessa. Promessa para os filhos, por exemplo. Promessa para os filhos. Há uma promessa para os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Deus já prometeu. Então, seus filhos estão no erro, está no pecado, está nas drogas, está não sei o quê, está fora da igreja, não sei o quê. São herança do Senhor. Você vai, Senhor, eu estou requerendo meu filho aqui dentro de casa. Por quê? O Senhor prometeu, é sua herança, é seu, Senhor, não é nem meu. Por quê? Ele já te deu, o filho já é seu, ele deu, mas é para ele. É seu, mas não é seu, né, Moisés? É seu, mas não é seu. É seu, ele te deu para você preparar o seu filho
para Ele, para Deus. Então você vai requerer aquilo que Deus já lhe prometeu, ou seja, já lhe deu. Eu vou parar por aqui, queridos. Eu quero falar ainda a oração para a enfermidade. Claro, queridos, você pode orar. Vou dar um exemplo aqui, Marcos 1,40. Na oração para a enfermidade, né? Tiago diz que a oração da fé cura os enfermos, então tem que orar para a enfermidade com fé, viu, irmão? A oração da fé. Mas veja bem, se você observar como Jesus orava por enfermidades, há diversas orações na Bíblia para enfermidade. Uma que ele orou para a enfermidade, ele viu que a pessoa estava endemoniada, que era um demônio que causou essa enfermidade. Outra, eles perguntaram para ele, mas esse cara pecou? Então a oração, a enfermidade que pode vir por causa do pecado, sim, também. Não era o caso desse homem, mas pode vir. Exemplo, a falta de perdão. Muitas enfermidades, muitas pessoas estão cancerosas e cheias de enfermidade porque não conseguem perdoar, irmão. Isso é a Bíblia. Se você não perdoa, não será perdoado, queridos. Tem pouco tempo, nós ouvimos, assim, uns meses atrás, não sei se um ano atrás, uma pessoa que confessou para mim e para a Cláudia, olha, eu não conseguia perdoar fulano, beltrano e tal, aconteceu isso e aquilo, e eu não conseguia perdoar essa pessoa. E isso a gente ouve direto, e essa pessoa estava cancerígena, estava com câncer, pela falta de perdão. Mas quando essa pessoa liberou perdão, essa pessoa foi curada. Você está entendendo? Olha aqui, então Marcos 1,40. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, olha que bacana aqui, ele chegou, se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Ó Jesus, se for da tua vontade. 41. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão. Então, veja bem, e tem uma pessoa ali doente, nós aqui estaremos no lugar de Jesus, né, que nós vamos orar pelos enfermos. Estendeu a mão e tocando ele exclamou: eu quero ser purificado. Olha só, no mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Há um momento que Jesus ora e fala com a enfermidade. Há um momento que Jesus ora e fala, né, até quando o diabo fala na boca de Pedro, ele ora e fala, ele não fala com Pedro, ele fala com o diabo que está em Pedro. Então, isso que eu quero que os irmãos entendam. Há diversos tipos de oração e nós precisamos crescer, amadurecer, aprender a orar e orar sem cessar. Se você começar a orar todos os dias, querido, mas começa devagar, não faz assim, não, eu vou orar então hoje 2 horas, 3 horas, não começa assim não. Eu vou orar hoje 5 minutos, faz um propósito, 20, eu desafio você a fazer um propósito, 21 dias você vai orar 3 vezes ao dia, por exemplo, de 5 minutos, só isso, 5 minutos, por 21 dias, querido. Faça um desafio com você, de 7 dias, que 21 às vezes é muito para você começar. 7 dias. Vou orar 7 dias, pastor. Melhor assim, 7 dias, 3 vezes ao dia, 5 minutos. Passou os 7 dias, você fala, agora eu vou orar mais 7 dias, né? 10 minutos. 3 vezes ao dia. E depois, passou os 7 dias, fala, não, pastor, eu estou cheio agora. Agora eu vou orar mais 7 dias, 15 minutos por dia. Irmão, todas as vezes que a gente vai fazendo um propósito de oração, a gente tem um inimigo. E o que o inimigo quer? Impedir que você ore. Porque quando você ore de acordo com a palavra de Deus, entendendo a sua oração, estando debaixo da promessa de Deus, ele não pode te impedir. Ele não pode impedir as suas bênçãos, mas ele pode impedir de você orar. Você entra no quarto para orar, alguém liga no seu telefone, bate na sua porta, vira briga, as crianças começam a brigar, alguma coisa para te atrapalhar. Você tem que vencer esses primeiros momentos de dificuldade. Aí você venceu os 5. Ó, irmão, pastor, parece que é fácil só 5 minutos. Não é, querido. Vai ficar fácil. Mas se você reserva um tempo, pode chover tempestade, pode chegar quem for na sua casa, não, eu vou orar 5 minutos e ore os 5 minutos. Eu vi os irmãos orando 6 horas ali, né, fizeram um propósito de orar. Não precisa orar, começar orando 1 hora, 2 horas, mas precisa orar assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia. Precisa sim,
pastor, só está doido? Não estou falando para você começar assim e nem para você fazer isso agora. Eu estou dizendo que é necessário sim. Irmão, e quanto mais próximo vai chegando a vinda do anticristo e Jesus voltar, mais tempo nós temos que orar. E quanto a maior responsabilidade que Deus lhe dá, mais você tem que orar. Imagine que Deus te deu um ministério, você é pastor da igreja, é líder de célula, você tem que orar, tem o que eu estou dizendo, precisa, é necessário, deve, são um aconselhamento, orar todos os dias, irmão, no mínimo uns 15 minutos por dia, porque senão você vai entrar em tentação. O pastor precisa orar, irmão, no mínimo umas 2, 3 horas por dia. Tem dia, querido, que você vai precisar, o pastor ou o líder, ou você, mesmo que for um grande empresário, vai ter dia que você vai ter que orar muitas horas para vencer determinados problemas. É muitas horas. Pastor, mas não tem palavras para orar muitas horas. Então, como é que a gente ora muitas horas? Em línguas. Você está entendendo, queridos? Em línguas. Porque o seu espírito ora bem. Então, queridos, é isso que Deus está requerendo de mim e de você nesses tempos difíceis. Na verdade, desde o princípio Ele falou, mas quanto mais próximo o levante do anticristo, quanto mais confusão está tendo no mundo, na nossa nação, mais nós precisamos orar. Porque essas confusões, né, vão só aumentar, as guerras só vão aumentar, querido. Você já viu? Olha só o clima que está hoje, a temperatura está doida. Por quê? A natureza está revoltada com tanto pecado, irmão. Você sabia disso? Que é uma revolta da natureza, essas tempestades, essas coisas, por causa do pecado. Que a humanidade está só aumentando o pecado e falta a igreja orar. Você sabe que muitas coisas não eram para estar acontecendo, ou pelo menos da forma que está acontecendo, ou no tempo que está acontecendo, porque a igreja não está orando. Que a igreja está orando pouco. Esses dias nós desafiamos, Deus falou, desafia a igreja a orar 12 horas. Não é fácil, até eu cochilei aqui. Né? Ainda mais pela madrugada. O Henrique passou a noite inteira me vigiando, ver se eu ia dormir, irmão. Entendeu? Se eu daí ia dar um cochilo, para depois, na hora que eu dei um cochilo, ele me filmou. Você acredita? Eita, filho, glória a Deus. Entendeu? Então, mas Deus está nos desafiando a orar. Então nós temos que orar cada vez mais, querido. Você vai se fortalecer. Quando você ora, Deus, você tem intimidade com Deus. Não basta abrir a Bíblia uma vez e perguntar a Deus. Isso é quando você começa, você é menino na fé, depois você vai amadurecendo, precisa ter outro tipo de intimidade com Deus. Não é que isso é pecado, não é que pode estar errado, mas você pode ser enganado na interpretação. Você pode não ter intimidade. Quando você ora muito, você tem discernimento espiritual. Deus te revela as coisas, o oculto mais profundo, querido. Você vai andando, Deus vai te falando. Aí esse dia apareceu eu estava orando de madrugada, abri o olho para orar. Quando eu abro o olho de madrugada, acordo. Né? A gente, como eu sou jovem, assim, de 62 anos, você vai no banheiro umas 2 vezes pela madrugada. Aí eu acordei assim, fui no banheiro, voltei e fui orar. Eu estou orando assim, uma luz estava dentro do quarto. Aquela luz andando assim dentro do quarto. Falei, glória a Deus, aleluia. Só eu falei, só que eu estava meio dormindo ainda, né, irmão? Mesmo assim, eu falei assim, mas será que isso é um anjo? Ou será que isso é um vagalume? Eu falei assim, eu estava meio dormindo. Aí eu falei, Senhor, e uma luz forte, irmão, uma coisa engraçada, uma luz forte, né? Eu falei assim, Senhor, se for um anjo, só aumenta essa luz para eu saber que foi um anjo. Agora, se for um vagalume, né, só me mostra que não foi um vagalume, né? Aí daí a pouco, né, eu tomei eu sempre tomo água à noite, tomei um tantão d'água e orei, aí eu voltei no banheiro, o vagalume estava deitado lá no chão. Então eu falei, Senhor, hoje você não me prestigiou, não, era só um vagalume, viu, querido? Mas eu estava orando, queridos, e eu não tenho dúvida, querido, quando você está orando, que a Bíblia nos mostra, sempre que alguém está orando, que Deus envia anjos, que o Espírito Santo se faz presente. Durante a oração aqui, você pode não ter tido visão, mas uma pessoa teve visão, entendeu? Que tinha um anjo aqui na igreja e o Senhor estava presente aqui, viu, queridos? Então, é assim que o Senhor faz, amém, queridos? Então, vamos ficar de pé, nós falamos muito em oração, então nós vamos orar umas 2 horas agora, tudo bem, queridos? Hein? Não? Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos na célula, querido, que os irmãos continuem orando na célula. Nós
ore meia hora lá na célula, queridos, com os irmãos. E como é que faz para orar meia hora, né? Já que o povo não aguenta orar meia hora. Cada um ora um pouquinho, por exemplo. Ora, a gente intercede por cada um que está na célula, pela família das pessoas que estão na célula, pela igreja, pelo pastor, pela família, pelos líderes, enfim, as igrejas de Paulo Acande, o povo de Paulo Acande, o povo de Viçosa, a igreja de Viçosa, e a gente vai caminhando assim, a nossa nação. Entenderam, queridos? Amém, amados? Então vamos orar, então. Vamos fazer uma oração aqui. Olha que bacana. Aposto que os meninos oraram lá. Acho que orou mais que nós hoje. Então vamos orar. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, Senhor, que esse espírito de oração esteja presente, o espírito de profecia, de revelação no meio do Teu povo, meu Pai. Venha falar com o Teu povo em nome de Jesus, que desperta o Teu povo para a oração, meu Pai. Mas com pouca provinha, viu, Senhor? Porque são tempos difíceis. Desperta o Teu povo com oração, meu Pai, em nome de Jesus. Desperta eles pela madrugada. Pai, essa madrugada, Pai, desperta todos aqueles que tiveram um desejo aqui no coração de orar e que receberam essa palavra. Desperta às 3 horas da manhã, Senhor, na vigília das 3 horas, para orarem. Eles saberão que foi o Senhor que o despertou. Pai, e que cada um deles sejam fortes em oração, aumenta a fé de cada um deles, aumenta a minha fé, me desperta para orar cada dia mais, Senhor, revela para o Teu povo, fala com o Teu povo, não permite que o Seu povo seja enganado pela carne, pelo inimigo das nossas almas, e nem por nenhuma falsa profecia, em nome de Jesus, a igreja diga...